Graça e paz, meu querido irmão, que o Senhor possa estar te abençoando com toda sorte de bênçãos. Desde já quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que tem acompanhado as mensagens, a você que tem orado por mim, pelo nosso ministério, e sou muito grato a Deus por essa porta que se abriu e, sem dúvida alguma, com a possibilidade de deixarmos esta palavra, que é a palavra de Deus, que carrega em si o poder de transformar mentes e corações, ir cada vez mais longe. Nosso muito obrigado, que você continue se lembrando de nós nas suas orações. Quero agradecer também ao Caleb, que é o rapaz que Deus levantou para estar nos ajudando nessa empreitada. Caleb, um grande beijo para você, muito obrigado, você tem sido usado como instrumento do Senhor para que essa palavra possa ser semeada nos 4 cantos dessa terra. E neste vídeo nós estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse é um livro que traz medo para muitas pessoas que eu conheço, porque na verdade elas têm medo daquilo que ainda está por vir. Mas para quem conhece ao Senhor, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, porque ele traz a narrativa final dos eventos, dos acontecimentos, da história da humanidade sobre a face da terra, o triunfo da igreja de Jesus Cristo e do Senhor Jesus sobre todos os seus inimigos, conforme está escrito na sua palavra. Que você possa ser abençoado, que você possa estar sendo tocado. Este vídeo é um vídeo introdutório, nós faremos outros vídeos, se o Senhor assim permitir, falando sobre cada uma das 7 igrejas que aparecem no capítulo 2 e no capítulo 3 do último livro das Sagradas Escrituras. A palavra Apocalipse, traduzida do grego para o português, significa revelações. E é isso que Jesus vai mostrar a João neste último livro das Sagradas Escrituras. Revelações sobre os fatos que ainda estão por vir e que estão para acontecer, né? Muitos dos quais já estão acontecendo. Uma pergunta ou uma dúvida que geralmente aparece quando vai se estudar o livro do Apocalipse, né? É por que são 7 igrejas? Por que 7 igrejas? Com certeza haviam muito mais igrejas, né, em toda a região da Ásia Menor, que hoje para nós seria a parte europeia da Turquia. A Turquia não é um país cristão, mas carrega em si grandes raízes da história do cristianismo, né? Além das 7 igrejas que ficavam localizadas dentro da parte europeia da Turquia, a cidade do apóstolo Paulo ficava na Turquia também. E se nós pararmos para analisarmos, boa parte da história do cristianismo começou em solo turco, naquela época chamada de Ásia Menor. Então que você possa estar aí, né, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar contigo. 7 é um número muito representativo em toda a Bíblia, porque 7 na verdade representa algo que é completo, total, uma totalidade absoluta. Então o número 7 geralmente é atribuído a Deus e tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, né? Então quando nós usamos na simbologia da Bíblia o número 7 é sempre atribuído ao Senhor. E este livro em especial, a gente percebe que o 7 aparece várias vezes. Existem 7 igrejas, existem 7 taças, existem 7 trombetas, existem 7 castiçais, 7 anjos, né? E o livro se divide praticamente em 7 sessões. Existem 7 bem-aventuranças escritas nesse livro de Apocalipse. Então o número 7, ele é um número que está sempre relacionado à pessoa de Deus e às coisas que Deus cria ou que Deus realiza e que Deus opera. Então nós começamos aqui vendo, né, 7 igrejas com 7 anjos, e elas vão formar praticamente aí o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse, que foi escrito por João, um dos discípulos muito amados do Senhor. João deveria ter cerca de 85 anos quando escreveu o livro do Apocalipse, não estava vivendo mais em Éfeso, no qual ele tomou conta da igreja por um tempo. Agora ele havia se tornado inimigo do Império Romano por causa de uma perseguição que foi iniciada na época do imperador Nero, mas agora nós estamos falando de Tito Flávio Domiciano. Ele era o imperador de Roma nos tempos em onde João estava confinado na ilha de Patmos, escrevendo o livro das Revelações ou o livro do Apocalipse, né? A história conta para nós que esse foi o imperador que promoveu uma intensa perseguição aos cristãos
que eram considerados também como um subgrupo do judaísmo, né? A ideia de Domiciano, na verdade, era criar um governo mais rígido, um governo mais austero, né? De certa forma, impor a presença, impor a religião romana em todo o vasto território. Uma das curiosidades que nós podemos dizer desse tempo, né? Já havia se criado o culto de adoração ao imperador. O imperador era considerado como uma divindade. Então, uma vez no ano, todos os cidadãos de Roma eram obrigados a comparecer num templo que foi construído, né, para se adorar ao imperador e ali queimar incensos perante o busto da imagem do imperador que ficava dentro do templo. E claro, além de honrarias, presentes, aclamações, né, todos aqueles que se achegavam para adorar o imperador nesse culto, eles tinham que dizer em alta voz que César era o Senhor, que César era Deus, né? E depois eles estavam liberados para ir adorar os outros deuses nos seus templos pagãos espalhados por toda Roma, né? Uma Roma politeísta, e o cristianismo vai chocar diretamente com essa realidade romana. Então nós percebemos que Domiciano, que governou Roma lá entre 81 a 95 depois de Cristo, né? Ele começa também uma intensa perseguição a todos aqueles que representassem uma ameaça ao seu poder. E isso não incluía somente judeus ou cristãos, né? A aristocracia romana, os filósofos gregos, aqueles filósofos que criticavam suas atitudes, seu estilo de governo, todos esses eram perseguidos, inclusive senadores que também se opunham ao seu governo. E João é banido para a ilha de Patmos, uma ilhazinha pequena localizada no extremo leste do Mar Egeu, mais ou menos a 55 quilômetros do litoral da Turquia. E quero lembrar que a Turquia, apesar de não ser um país cristão, guarda em si grandes memórias e raízes da história do cristianismo. Então, João vai ser exilado numa ilhazinha muito pequena. Muitas pessoas romanceiam o que seria a ilha de Patmos, e a ilha de Patmos era um lugar de sobrevivência muito difícil. Era uma ilha de origem vulcânica, não era uma ilha muito grande, teria aí cerca de 35 quilômetros quadrados, num formato de meia-lua. Não era, apesar de ser uma ilha, todas as vezes que a gente fala que alguém está numa ilha, a gente sempre imagina uma floresta exuberante, com abundância de água, de alimentos, mas essa não era a realidade da ilha de Patmos. Acredita-se, inclusive, que os alimentos, né, deveriam ser transportados do continente até a ilha, né? E água, suprimento de água, quando os romanos não levavam águas em barris e tonéis para aqueles prisioneiros e para os soldados que viviam nessa ilha-prisão, o único suprimento de água era a água que vinha da chuva, porque nem rios abundantes, cachoeiras e cascatas se encontravam na ilha de Patmos. Então a vida de João e de todos os prisioneiros que ficaram nessa ilha, pode ter certeza que era uma vida extremamente difícil. Tira essa visão romanceada que pelo fato de ser uma ilha, havia reserva de água e de alimentos abundantes. Outro fato que se diz é que a ilha também é muito cheia de cavernas. Eram nessas cavernas que os prisioneiros se abrigavam, que eles ficavam, né? A história conta também, a gente não sabe dizer ao certo, mas que eles esculpiam pedras que eram transportadas por navios da ilha até as cidades mais importantes do Império Romano. Mas certo é que João foi parar nessa ilha porque se tornou inimigo do Império Romano. E por que ele se tornou inimigo? Ele já dá essa resposta para nós em Apocalipse. Abra sua Bíblia, do capítulo 1, versículo 9, que está escrito assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. E por que ele foi isolado, foi considerado como inimigo de Roma? Ele diz isso no final do versículo 9: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Curiosamente, no século 21, em muitos países árabes muçulmanos, os cristãos ainda perdem suas vidas pelo mesmo motivo, tanto pela palavra de Deus, como pelo seu testemunho de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A história conta então que João foi prisioneiro nesta ilha. Logo depois, depois de um certo tempo, ele também vai ser liberto, retorna à cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo havia fundado uma igreja, Timóteo havia pastoreado esta igreja, e João também teve o mesmo privilégio de servir ao Senhor na qualidade de líder, na qualidade de pastor dessa igreja. Mas
as 7 igrejas guardam em si um mistério, né? Como eu disse, o número 7 na Bíblia está muito associado à pessoa de Deus, aquilo que Deus faz, a sua vontade, porque 7 indica algo que seja absoluto e completo. Deus, ele é completo e absoluto. Nós é que somos incompletos. Jesus falou isso lá no Sermão das Bem-aventuranças, né? Nós só nos completamos quando estamos em Cristo. Se nós estivermos fora da presença do Senhor ou da presença de Jesus Cristo, nós nunca seremos pessoas completas e estaremos procurando completar o vazio da nossa alma naquilo que não agrada ao Senhor. Uns tentam preencher o vazio da alma no sexo, outros tentam preencher esse vazio nas bebidas, em relacionamentos amorosos, outros vão tentar preencher esse vazio na busca, né, por títulos de conhecimento, ou mesmo posses materiais ou bens materiais. Mas aqui nós percebemos que o número 7, no livro do Apocalipse, ele vai estar sempre relacionado à pessoa de Deus, a decretos, né, da parte do Senhor. Tanto que o número 7, ele aparece 54 vezes em todo o livro do Apocalipse. Como eu disse, nós temos 7 trombetas, 7 castiçais, nós temos 7 selos, né? E nós percebemos aí 7 taças. Então o número 7, ele aparece de forma repetida no livro do Apocalipse, mas sempre estando relacionado a Deus, à vontade de Deus, ao decreto de Deus, às ordenanças de Deus, aquilo que o Senhor determinou para que se torne realidade, né? Há quem acredite na teologia, e eu me identifico muito com essa linha de pensamento, porque 7 igrejas? Com certeza haviam muito mais igrejas do que apenas 7. A igreja de Colossos, por exemplo, que foi tema de um outro vídeo, onde eu falei de uma carta, onde Paulo escreve aos Colossenses, ficava também no mesmo lugar onde as outras 7 igrejas estavam estabelecidas. Mas acredita-se que 7 aqui simbolizem 7 fases ou 7 períodos da história do cristianismo, começando em Éfeso, que seria o tempo, né, da era dos apóstolos, onde tudo começou, até Laodiceia, a igreja dos nossos dias, uma igreja grande quantitativamente, mas pobre espiritualmente, que se acha rica, mas se encontra pobre diante dos olhos do Senhor. Mas isso nós vamos deixar para falar em outro vídeo. Mas certo é que quem deu a ordem para que essas cartas pudessem ser escritas, essas 7 cidades, foi o próprio Senhor Jesus. Voltemos em Apocalipse 1, agora verso 11, está escrito assim: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. O próprio Senhor Jesus deu essa ordem a João, dizendo a ele para que igrejas essas cartas deveriam ser endereçadas. Ele começa com Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo ou Sardes, Filadélfia e por último a igreja de Laodiceia. Então nós percebemos aqui que quem deu a ordem, né, para que a carta pudesse ser escrita a estas igrejas foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse a João que aquilo que ele visse, a revelação que fosse dada a ele, fosse reescrita no livro e fosse enviada a essas igrejas, né? E nós sabemos que em cada cidade onde existe uma igreja estabelecida, então as igrejas, né, como nós vimos, de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, em cada uma dessas cidades havia uma coorte romana ou uma unidade do exército romano presente, né, em cada uma dessas cidades. Eu comparo as cortes romanas como a polícia, que marca a presença do Estado dentro do território nacional brasileiro. Então, em cada cidade dessa, havia uma unidade do exército para que as ordens que partissem da sede do império pudessem ser cumpridas. Aí a gente já pode imaginar como deveria ser o estilo de vida conflituoso dos cristãos que conheceram a Jesus Cristo, aos ensinamentos de Cristo, ao cristianismo, sobreviverem nessas cidades, né? E lembrando que nas cidades de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, haviam templos que foram construídos para adoração aos imperadores de Roma. Este também era um outro problema enfrentado pelos cristãos do início da nossa era, né? Os templos que foram construídos tinham o objetivo de celebrar e manter o espírito de Roma vivo, porque os imperadores eram considerados como deuses imortais e por isso deviam ser adorados, né? Deviam ser adorados como se fossem os próprios deuses.
E a história conta que haviam queima de incenso, haviam aclamações, presentes, honrarias, que eram direcionadas sempre aos imperadores, e uma vez por ano, todos os habitantes, em qualquer lugar do império, tinham que comparecer nesses templos para adorar e celebrar o imperador que estivesse governando naquele período, né? E claro que o cristianismo iria se opor fortemente a isso. Não adorarás a ninguém senão ao Senhor seu Deus. O diabo tentou fazer isso com Jesus em Mateus 4, na tentação do deserto, quando ele disse que daria todos os reinos deste mundo ao Senhor Jesus, se prostrado ele adorasse ao diabo. E o Senhor disse que está escrito: somente a Deus adorarás. Então nós percebemos que o fato de se recusar a adorar os imperadores de Roma como deuses, colocou os cristãos do início da nossa era em situações de vida e de morte, porque aqueles que se recusavam a adorar os imperadores podiam perder suas vidas, muitas das vezes perdiam seus bens, eram entregues para todo tipo de tortura. Então nós percebemos que esse tempo que está para começar outra vez, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o anticristo, o filho da perdição, ele vai extinguir todas as religiões e ele vai exigir ser adorado como Deus, no lugar de Deus, por todos os povos da terra. Glória a Deus que a igreja do Senhor não estará aqui para ver isso. Ela será arrebatada, será retirada antes que esse tempo chegue sobre a face da terra. Amém? Então fica aqui a nossa dica. E o capítulo 1 de Apocalipse, ele vai terminar, dando para nós o significado dos 7 castiçais e também das 7 estrelas, antes de nós entrarmos propriamente dito no estudo dessas igrejas. Aqui está escrito, verso 19 de Apocalipse 1: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra ou na minha mão direita, e dos sete castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Há uma vertente na teologia que acredita que anjo, aqui traduzido, significa mensageiro. Pode indicar um ser espiritual, como é um anjo, ou simplesmente um homem, um líder de cada uma dessas igrejas. Eu sou simpatizante dessa segunda vertente que acredita, que quando ele se refere às 7 estrelas, que ele diz que são 7 anjos das igrejas, o anjo aqui simboliza o líder espiritual de cada uma dessas igrejas, embora seja o único livro de toda a Sagrada Escritura que se refira a um líder na qualidade de anjo. No Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, ele sempre deixa claro que os anjos são, na verdade, bispos, pastores, mas o termo presbíteros, mas anjo é uma terminologia utilizada por João no livro do Apocalipse. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, as igrejas que nós já vimos aqui, que são citadas no verso 11. Cada igreja simbolizando um castiçal. Então, Éfeso, primeiro castiçal, Esmina, o segundo, Pérgamo, o terceiro castiçal, Tiatira, o quarto, Sardes ou Sardo, o quinto, Filadélfia, o 6º castiçal, e Laodiceia, o último castiçal mencionado pelo Senhor Jesus. E uma das coisas que eu gostaria de trabalhar nos próximos vídeos, com cada um de vocês que tem aí nos prestigiado e nos ajudado, nesse estudo da palavra do Senhor, é que existe uma estrutura que é muito padrão na organização do conteúdo de cada uma dessas cartas. Eu vou citar alguns exemplos, não vou me aprofundar, porque não é o objetivo nesse primeiro vídeo, nós estamos falando especificamente de cada uma das cidades. Mas nós percebemos que existe uma estrutura padrão de organização em como essa carta vai ser escrita, produzida e endereçada a cada uma dessas cidades, a cada uma dessas igrejas. Curiosamente, são 7 elementos que vão formar a estrutura de organização do conteúdo de cada uma dessas cartas. Primeiro, a gente sempre vai perceber ao ler cada uma dessas cartas que elas têm início com uma saudação e um destinatário. Vou pegar aqui o exemplo da igreja de Esmirna. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Nós percebemos que aqui,
primeiro existe uma saudação ao líder da igreja. Então sempre começa, no caso da igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Então essa carta ela tem um destinatário, ela tem um endereço, alguém específico para o qual a carta precisa chegar. Segundo ponto, a gente vai perceber que o Senhor Jesus ele se apresenta para cada uma dessas igrejas. Ele faz uma autodeclaração de quem ele é, sempre enfatizando seus atributos pessoais. Para a igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Tiatira, ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Se nós formos para a igreja de Sardes ou de Sardo, ele se diz assim: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, para cada uma das 7 igrejas, Jesus ele se declara de uma forma diferente, né? Depois nós percebemos que na estrutura de organização dessas cartas, aparece sempre um elogio ou uma aprovação. Alguma coisa que aquela igreja está fazendo, que se fosse numa avaliação, né, ela receberia nota 10. Então, só a igreja de Laodiceia que não recebe essa aprovação ou esse elogio, tá? Vou pegar exemplos aqui para nós podermos entender um pouquinho melhor e vamos estar estudando isso. No caso da igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste como mentirosos. Na igreja de Filadélfia, ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, mas não negaste o meu nome. Depois, um quarto elemento na organização da carta, o Senhor vai falar de uma condenação, alguma atitude que tais igrejas estão tomando, mas que são reprovadas diante do Senhor Jesus. Ele diz assim, a igreja de Pérgamo, por exemplo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Para cada uma dessas igrejas, o Senhor sempre vai trazer, né, alguma atitude que tais igrejas estão tomando e que estão sendo reprovadas diante de Deus. Qual a lição que nós vamos tirar diante disso? Não é toda forma de cultuar que se agrada a Deus. Existe um conceito errado, filosófico, humano, que diz que qualquer coisa que eu fizer é válido para Deus, e não é. Até a forma de se adorar a Deus já está estabelecida nas Sagradas Escrituras. Essas igrejas estavam tomando atitudes reprovadas que iam trazer sobre elas a ira, o juízo, a condenação de Deus, caso elas não se arrependessem. Esse seria o quinto elemento, inclusive, da estrutura de organização de conteúdo da carta. Depois da saudação, depois da autodeclaração de Jesus para cada uma delas, o elogio ou a aprovação que o Senhor faz dentro de cada carta, e depois da condenação daquilo que eles estão fazendo, que está reprovado diante do Senhor, o Senhor também faz uma advertência ou uma ameaça para cada uma dessas igrejas. No caso da igreja de Pérgamo, está escrito assim: arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. No caso de Laodiceia, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você voltar no verso 18, que eu acabei de ler, o verso 19 do capítulo 3, está escrito assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. A gente percebe que o Senhor aqui repreende uma igreja extremamente ativista, uma igreja que cantava Jesus, que falava de Jesus, mas Jesus estava do lado de fora batendo na porta pedindo para entrar. Eu sempre digo nos vídeos, cuidado com a religiosidade. A religiosidade é a maneira que o ser humano encontrou para tentar chegar até Deus. Jesus Cristo é o meio pelo qual
Deus se achega a cada um de nós. E para terminar, né, é interessante nós percebermos aqui que, aliás, quando eu digo de advertência ou de ameaça, somente a igreja, né, de Filadélfia e de Esmirna não recebem nenhum tipo de ameaça da parte do Senhor. E por último, todas as cartas, elas vão sempre terminar, né, com uma exortação e uma promessa, que seria o sexto e o sétimo elemento da organização do conteúdo dessa carta. Exortação no sentido de dar crédito. Todas as cartas terminam dizendo que o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo àquela igreja. Num português mais claro, o que o Senhor está dizendo é: se você quer ver, né, me ver face a face, se você quer me agradar, se você quer viver uma vida justa diante de mim, diz o Senhor, vocês precisam dar crédito àquilo que está sendo enviado até vocês. Nós precisamos entender que nós, para experimentarmos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nós precisamos levar uma vida de obediência e de fé. Então, o conselho ou a exortação que é dada aqui, né, é sempre no sentido de que aquelas igrejas deem crédito ao que o Espírito de Deus está dizendo a cada uma delas. E claro que todas as cartas sempre vão terminar com uma promessa, né? O Senhor sempre está fazendo uma promessa para aquela igreja na qual a carta estará sendo endereçada. Vou pegar um exemplo aqui da igreja de Éfeso. O Senhor diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando você vai para a igreja de Pérgamo, o Senhor diz que o que vencer comerá do maná escondido e receberá uma pedra branca. Nesta pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que vai recebê-lo. Isso significa, fica para um próximo vídeo, que aqueles que vencerem esse mundo e morrerem em Cristo receberão um novo nome que nós ainda não sabemos qual será e somente saberemos esse nome quando estivermos com o Senhor lá. Para Tiatira, ele diz o seguinte: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, para a gente poder fechar esse primeiro vídeo introdutório, que nós possamos entender que o padrão de organização do conteúdo de cada uma dessas cartas, ele é igual e ele se repete em cada uma delas. Nós começamos com uma saudação, depois nós temos uma autodeclaração de Jesus, se definindo quem ele é, os atributos, né? Os seus próprios atributos pessoais. Depois nós temos um elogio, uma aprovação do que está sendo feito, que está agradando a Deus. Depois nós temos uma condenação ou uma reprovação de algo que essas igrejas precisam consertar para que não percam seu lugar no reino de Deus. Depois nós temos advertências ou ameaças que não são feitas nem a Esmirna e nem a Filadélfia. Depois nós temos uma exortação a dar crédito àquilo que o Espírito de Deus está falando e, por fim, uma promessa para aquele que vencer. Que o Senhor possa estar te abençoando. No nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja citada nessa parte de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. Lembrando que essas cidades ficavam muito próximas entre si, uma distância aí entre 55 e 60 quilômetros de distância entre elas. Mas elas recebem instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus, que dizem respeito aos 7 tempos, aos 7 períodos da história do cristianismo sobre a terra. Lembre-se que adorar a Deus é muito bom, essencial para cada um de nós, mas na nossa adoração ela não pode ser feita do nosso jeito. Nós precisamos seguir os princípios estabelecidos na palavra do Senhor, e que Ele possa nos dar graça, nos dar sabedoria, para que possamos fazer tudo conforme está escrito na lei do Senhor, que está escrito nas Sagradas Escrituras, para que a gente não seja pego de surpresa quando o grande dia chegar. Um grande abraço, o Senhor te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Meu grande abraço a você que está nos acompanhando. Não se esqueça, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor já está às portas para buscar a sua igreja. E você, vai subir ou vai ficar? Essa decisão é você quem toma enquanto está vivendo aqui nesse mundo. Grande abraço, meu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo vídeo, se Ele assim permitir.